Bom, boa noite para todo mundo. Hoje eu vou ter que falar rápido, porque nós temos a maior apostila do semestre inteiro para vencer. O assunto hoje ainda é o UX. A gente vai falar hoje sobre vamos dizer assim, uma matéria, uma disciplina dentro da UX que até 10 anos atrás ela era independente. Na verdade, existiu usabilidade, mas ainda não existia o UX. Quando surgiu a questão da UX, a usabilidade passou a ser englobada dentro da UX, tá? Então hoje a gente vai falar sobre usabilidade. Eu vou passar para vocês uma série de teorias, e como eu preciso passar isso com uma certa rapidez, se a gente pudesse, isso daqui seria uma disciplina de um semestre, mas eu vou ter que passar hoje numa aula só. Então eu vou ter que ser um pouquinho mais ligeiro. A gente tem só até as 8h40 para fazer isso, né? Aí, Fundamentos de Web Design, livro 3, Usabilidade com UX. O conteúdo de hoje são as teorias de usabilidade. A gente vai falar sobre essas 3 leis, Rick, Fitts e Miller. Depois falar sobre tone zones, microinterações, affordance, microtexto, campo de busca. E, finalmente, a tipografia utilizada nos aplicativos e nos sites. Depois a gente vai falar sobre as heurísticas de Nielsen e finalizar essa parte de usabilidade com Crazy 8, Marvel e Zenvoting, que são 3 ferramentas muito importantes para vocês conhecerem. Teorias de usabilidade. A usabilidade, então, é uma característica que a gente percebe melhor quando ela é ruim do que quando ela é boa. Quando a usabilidade é boa, a gente não fala nada sobre ela. Então, por isso, falamos muito sobre os problemas da usabilidade, que são falhas na interação, na comunicação do produto com a pessoa que está usando, ou seja, o usuário. A usabilidade é um termo que deriva da ergonomia. Antes da usabilidade se falava em ergonomia, e surgiu nos anos 80. Ergonomia é a disciplina que estuda entender as interações entre as pessoas e elementos de um sistema para otimizar o bem-estar e a performance. Hoje em dia a gente fala mais de ergonomia em relação a objetos físicos, como cadeira de escritório, cama, esse tipo de coisa. E usabilidade aplicada a interfaces digitais. Mas quando a interação das pessoas com os sistemas deixa de estar limitada a uma tela, as fronteiras se diluem. Por exemplo, a gente pode falar em ergonomia de um aparelho de celular. Dependendo da localização dos botões desse aparelho de celular, a gente está falando mais de ergonomia do que usabilidade, tá? E a primeira teoria que eu quero que vocês conheçam é a lei de Rick, que tem sido aplicada na UX com a simples ideia de que quanto mais opções de escolha forem apresentadas para o usuário, mais tempo levarão para chegarem a uma decisão. Então, se você coloca muitas opções de escolha na cara do usuário, o que acontece? Ele demora muito tempo para ler aquilo tudo e decidir, né? Então, o ideal é você, primeiro, categorizar escolhas. Categorizar escolhas significa você, por exemplo, fazer com que o menu de navegação, que oferecesse acesso direto para cada página do seu site, você passar a ter uma divisão de opções do menu em categorias. E vocês estão vendo isso sendo explicado aqui nessa figura. Vocês veem que em vez de que todas essas opções de site estão colocadas na barra, não, você tem aqui em cima 1, 2, 3, 4, 5 opções. Essas são as 5 categorias. E em cima dessas 5 categorias, as outras categorias do site estão agrupadas. E vejam que aqui a gente tem um trabalho de agrupamento em subcategorias também. Agrupando as escolhas em categorias, a gente pode ocultar as escolhas e exibi-las apenas quando houver interação do usuário. Um elemento de interface bem conhecido como esse tipo aqui é o drop-down, né? É o menu drop-down. Tá? Para quem não conhece, isso daqui é chamado de menu drop-down. Para aplicações com fluxo de navegação complexo, existe uma técnica, que é a card sorting, que a gente já tinha falado para vocês na aula anterior, que pode ser utilizada para definir como vai ficar esse menu drop-down. Então você coloca em cima as categorias e embaixo as opções de menu categorizadas.
A lei de Hick tem uma outra questão, uma outra possibilidade, que é você fazer a redução da complexidade. Se uma aplicação tem um processo complexo, você pode usar a lei de Hick a seu favor, mostrando em etapas. Assim você torna mais fácil e amigável para os seus usuários. Em cada etapa, lembre-se de deixar claro para os usuários onde eles estão, onde eles podem ir e onde eles já estiveram. Um exemplo disso são aquelas telas de passo a passo de instalação de software. Vocês estão vendo um exemplo aqui do lado. Então, passo 1. Tem uma bolinha aqui dizendo que você está no passo 1 e que ainda faltam 2 passos. Então, quando você estiver no passo 2, você vai ver que já passou por um passo e que ainda falta um passo. E assim você divide a complexidade da tela, ok? Essa é a primeira lei da usabilidade. A segunda lei de usabilidade é a lei de Fitts. Criada pelo psicólogo Paul Fitts em 52, é uma lei que prevê o tempo necessário para mover-se de uma posição inicial até a posição final, com base no tamanho do alvo. Em UX, a lei normalmente avalia interfaces gráficas utilizando o mouse. Então, como que ela é aplicada? Vocês estão vendo aqui que aqui está um pouco pequeno, né? Mas depois, se vocês quiserem ampliar, vocês vão ver melhor. O elemento de interação deve ser visualmente diferente de elementos que não possuem nenhuma interação. Primeira coisa é essa. Um botão tem que parecer que pode ser clicável. Ele tem que ter essa aparência para o usuário imediatamente entender que aquilo ali tem alguma função. E uma das formas de diferenciá-lo é através do tamanho. Aumentando a área do botão, irá aumentar o nível de precisão para interagir com o elemento. Então, aumentando as áreas de botões, você diminui a distância que você pode ter do mouse para o elemento que você quer clicar, tá bom? Então, isso daqui é um estudo, ó, leva daqui até aqui para clicar no botão. O mouse sai daqui e vem até clicar no botão. Bom, vou explicar uma razão prática para você estudar essa questão da lei de Fitts. Imagina que você tem aqui em cima que esse escrito lei de Fitts é um botão. Agora, você resolveu colocar o botão aqui em cima e o campo que a pessoa tem que preencher é aqui embaixo, perto desse botão laranja aqui. Aí a pessoa tem que vir aqui e digitar. Digitou aqui embaixo. Aí ela pega o mouse, vem aqui em cima e clica. Aí ela desce aqui embaixo e clica no campo. Digita de novo. Aí ela sobe aqui em cima e clica. Vocês percebem que o caminho do mouse está muito sofrido? Se o campo de digitação fosse aqui, no lugar desse lei de Fitts, e você colocasse o botão para a pessoa clicar logo na frente, ou seja, digitou, clicou no campo de novo, digitou, clicou. Essa é a questão, a distância que o mouse percorre para utilizar a interface gráfica. É disso que a lei de Fitts está discutindo. A outra questão da lei de Fitts é você utilizar os cantos da tela. Por que utilizar os cantos da tela? Tem uma razão muito, muito esperta aí. Em desktop, os cantos da tela possuem um limite, no qual você não consegue ultrapassar utilizando o mouse. Então, se você bate na tela, o mouse não continua, ele para ali. O cursor do mouse trava quando você tenta ultrapassar esse limite. Sendo assim, os usuários precisam de menos precisão para interagir sobre essa área, pois eles podem simplesmente arrastar rapidamente o mouse para um dos cantos que o cursor do mouse não irá ultrapassar. Então, se você quer acessar a parte de baixo da tela, de uma tela de Windows, ou o menu lateral, observe que eles não estão embaixo e ao lado à toa. É porque quando você desce com o mouse, ele já prende lá embaixo e você só precisa escolher qual botão clicar. Se você tem as opções do lado, você vai com o mouse para cá, ele vai parar aqui, porque a tela está no final. E aí basta você clicar na opção. Então, os principais elementos de interação de uma aplicação em uma dessas áreas, como é o caso do botão iniciar do Windows ou o botão fechar dos navegadores. O botão fechar dos navegadores, ele não está lá no canto da tela à toa. É porque se você subir com o mouse lá, ele não vai ter para onde ir, ele vai ficar presinho ali. Então você vai com mais rapidez, tá? Essa é a lei de Fitts. A lei de Miller. Os estudos de George Miller apontam que a maioria das pessoas armazenam 7 mais ou menos 2. O que é isso?
7 mais ou menos 2 quer dizer de 5 a 9, tá? 7 mais ou menos 2 itens de informação na memória de curto prazo. Ou seja, a nossa memória de curto prazo comporta de 5 a 9 itens. Como que a gente pode aplicar essa lei? Se uma tarefa tiver uma sequência definida de fatos, você deve guiar o usuário utilizando um passo a passo ou algo semelhante. Não force o usuário a memorizar uma série de comandos ou como navegar várias telas para concluir a tarefa. Embora as teclas de atalho e linhas de comando muitas vezes poupam o nosso tempo, não devemos usá-la como um único meio de interação, pois eles exigem memorização e aprendizado. Se for imprescindível o uso de atalhos, forneça um guia de referência ou algum outro tipo de material de ajuda para o usuário. Então a ideia é que uma tela, qualquer que seja ela, tenha no máximo 9 itens. Seja campo, botão, opção de menu, o que seja. Uma tela sempre tem que ter no máximo 9 itens para o usuário poder memorizar aquilo que está na tela. Tá? O próximo conceito importante que a gente tem que conhecer, o termo Tone Zones. Ele foi utilizado pela primeira vez no livro Design Mobile Interfaces e refere-se à área mais confortável para toque com uma mão só. Pesquisas indicam que 49% dos usuários interagem mais com o celular usando apenas uma mão e o polegar para tocar a tela. Então observe, 49% dos usuários usam o celular desse primeiro jeito aqui. 36% das pessoas usam com as duas mãos, sendo uma para segurar o celular e a outra para apertar a tela. E 15% das pessoas utilizam as duas mãos. Se considerar que uma pessoa utiliza o polegar para poder tocar na tela, a gente tem aqui uma comparação das áreas confortáveis nas telas do iPhone 4, 5, 6 e Plus. Observe que no iPhone 4, pelas dimensões menores, a parte verde, que é a parte confortável, pega quase que 60% da tela. Já no seu extremo, no iPhone 6 Plus, o dedo da pessoa pega, 30% da tela só, e olhe lá. A parte amarela, ela é uma parte mais difícil de alcançar, né? Que é mais ou menos confortável, e o resto da parte de cima do iPhone 6 Plus, ela é impossível de tocar. Você vai ter que mudar a sua maneira de segurar o celular para poder chegar lá em cima, ou utilizar a outra mão. Então, sabendo disso, quando vocês forem montar aplicativos para celular, vocês têm que posicionar os botões mais importantes nas áreas em que o seu dedão, atinge com mais conforto. Então, com isso, a preocupação de onde colocar elementos de interação na tela ganha mais uma variável, se é confortável de alcançar ou não. Uma das justificativas da Apple em não aumentar o tamanho da tela dos seus aparelhos era justamente por conta disso. De nada serve um elemento de interação, um botão, por exemplo, se ele está fora do seu alcance. A Apple acabou sucumbindo às telas maiores de 4 polegadas por conta da pressão mercadológica do setor. Os consumidores queriam telas maiores. Nesse estudo aqui, vocês estão vendo a questão do tablet. Um tablet já é um dispositivo que você vai usar as duas mãos para segurar. Eu acho que dificilmente a pessoa opera com o tablet com uma mão só. A não ser que você apoie ele em algum lugar, né? Por exemplo, você está sentado, você apoia na perna e usa um dedo indicador para trabalhar. Mas observe que no tablet você tem duas áreas easy, que são as áreas dos dedões, depois uma área amarela menor, e o centro da tela e a parte de baixo você não consegue utilizar apenas com os dedões. Provavelmente vocês nunca tinham parado para pensar nisso, hein? Essa questão de você ter áreas da tela mais simples para você clicar com o dedo. E aí vem a teoria das microinterações. Tá? Microinterações são pequenos momentos em que o usuário e o design interagem. Sabe aquela ocasião na qual você digitou uma senha errada e foi notificado, seja por um barulho, uma cor, um ícone animado? Você recebeu um feedback negativo, como senha inválida, certo?
Pois bem, essa pequena interação animada é uma microinteração. Dan Seifer, autor do livro Microinteractions Design with Details, diz que essas pequenas ações são elementos que mal notamos, até que eles não estejam lá. O sucesso de uma microinteração não é baseado em seu grau de animação, percepção ou tamanho, mas sim pela eficácia que ela apresenta em cada uma das 4 partes que compõem as boas práticas de interação. A microinteração começa com um gatilho, que é o trigger. Está vendo aqui o trigger em laranja? Que pode ser uma ação manual, ou seja, iniciada pelo usuário. Entretanto, o trigger também pode ser uma ação iniciada pelo sistema, na qual o software detecta determinado comportamento e inicia uma ação. O ponto é que a microinteração só acontece quando o gatilho é ativado. Por exemplo, senha errada. Esse é o gatilho. Como o próprio nome sugere, as regras definem o que pode e o que não pode acontecer na sequência de eventos quando uma microinteração é acionada. Então, associado à microinteração, existe uma situação de gatilho ou trigger, existem as regras associadas a essa microinteração, existe o feedback. Já que as regras são invisíveis, é por meio do feedback que o usuário entende e percebe o que está acontecendo. Qualquer coisa que o usuário veja, ouça ou sinta, enquanto uma microinteração está acontecendo, é um feedback. E, finalmente, a questão dos loops e modes. Aqui está escrito errado, tá? Não é models, é modes. Como o próprio nome sugere, os loops têm a ver com repetição. Eles determinam quanto tempo a microinteração dura, se ela se repete e como ela muda com o tempo. Em contrapartida, os modes mudam a forma padrão de como as coisas funcionam e operam. Por exemplo, a configuração do modo não perturbe do seu telefone. Vamos dizer que você tenha uma situação especial em que você não vai obrigar a pessoa a digitar a senha. Então existe um modo que não precisa digitar a senha e um modo que a pessoa é obrigada a digitar a senha. Então existem 2 modes funcionando aí. Um exemplo para o loop, um exemplo prático, é a questão que se você não digitar a senha correta, o software vai ficar em loop eternamente, perguntando para você, avisando você que você digitou a senha errada. Agora, você pode ter uma regra, um rule, né? Um rules dizendo o seguinte: o cara pode tentar 4 vezes. Tentou a 5ª vez, o software vai travar e não vai deixar mais ninguém usar. Percebam que microinterações são um conceito importante e que devem ser estudados um a um ao longo do seu software. Eu sei que hoje em dia a maior parte das microinterações elas estão muito padronizadas. Quase tudo quanto é software utiliza o mesmo tipo de microinteração. Mas a questão é que você deve saber exatamente o que é microinteração e como que ela existe, para você poder fazer bom uso delas. O próximo conceito importante e um pouco mais difícil de entender é o conceito de affordance. A definição de affordances foi proposta pelo psicólogo James Gibbon em 77 para detonar a qualidade de qualquer objeto que permite ao indivíduo identificar suas funcionalidades através dos seus atributos. Quer dizer, pela forma do objeto, pelo tamanho do objeto e pelo peso dele, de maneira intuitiva e sem explicação nenhuma, você consegue descobrir para que ele serve. Entenderam? A ideia é essa. Então, por exemplo, se eu mostrar para vocês esse objeto aqui, vocês conseguem entender para que ele funciona? Mesmo vocês não sabendo o que ele é e eu não explicar nada para vocês, com certeza esse objeto aqui tem um bom affordance. Tá? O termo passou a ser utilizado nas interfaces digitais, pela disciplina de IHC, que é Interação Humano-Computador, e também Design de Interação, estando hoje incluso em qualquer teoria de UX. Quando desenhamos os elementos de uma aplicação, muitas vezes adicionamos sombra, relevo e outros elementos visuais baseados em objetos utilizados no mundo real. Quando você ignora os affordances, você está quebrando o processo de percepção do usuário, forçando o usuário a reaprender algo
poderia descobrir mesmo, já sabia. Imagine então que o seu site tem uma função de zoom que aumenta os elementos da tela. Bom, mas você pode também fazer com que esse botão tenha esse desenho aqui. Se ele tiver esse desenho que vocês estão vendo, o usuário vai naturalmente entender do que se trata, não é isso? Os affordances são divididas em 4 tipos, que podem facilitar muito no processo de desenho de interface. Logo após você entender o público, é recomendado planejar modelos mentais que possam usar affordance para facilitar o uso do produto. O que ele está querendo dizer com isso? É que você tem que perceber se aquele público vai entender o que você está utilizando como affordance. Que às vezes você coloca lá um objeto que para aquela faixa etária de pessoas que vai utilizar o produto, aquela faixa etária não conhece aquele objeto, não está acostumada com aquele objeto. Então ela não vai entender o conceito do affordance daquilo que você colocou na interação. Existem 4 tipos de possibilidade de affordance. A gente vai falar agora de 2 tipos. Primeiro, o affordance explícito. Quando tornamos um elemento óbvio e claro das suas funcionalidades, indicando exatamente o que precisa ser feito. O famoso slide to unlock do iOS, por exemplo, além de mostrar um botão em formato deslizante, tinha uma mensagem clara explicando o que devia fazer, e ainda tinha uma seta em cima do botão, né? Para você destravar os primeiros iPhones, você pegava então e deslocava esse botãozinho para o lado, e aí você destravava o iPhone. Também existem affordances padrão. Quer dizer, o primeiro, ele surge de uma, como é que eu vou dizer, de uma simulação com a realidade. Aqui você está no affordance explícito, nesse exemplo, você está meio que simulando um botão que desliza dentro de uma canaleta, como se fosse uma coisa física. Já o affordance padrão é quando você cria um padrão. Sempre são baseados em padrões antes vividos pelos usuários. Um grande exemplo disso são os hiperlinks azuis. Eles surgiram nos primeiros navegadores. A cor azul parece uma escolha óbvia. O fundo já está cinza, o texto já está preto. E as cores claras não aparecem bem nesse esquema de preto, branco e cinza. Então as opções eram vermelho, azul ou verde. O problema do vermelho e verde é que são detectados pelas mesmas células do olho. E a forma mais comum de daltonismo é vermelho e verde. Então fazia sentido escolher uma cor que todos pudessem ver e que não se confundisse com o preto. Logo surgiu um affordance, baseado em um padrão que é o hiperlink azul. Todo mundo que olha para um hiperlink, para um texto em azul, percebe que ali existe um hiperlink. Tá? Os outros 2 tipos de affordance. O primeiro deles, o affordance escondido. Neste caso, o affordance não está disponível, ou claro, até que uma ação seja realizada pelo usuário. É utilizado para diminuir a complexidade visual. Lembra que a gente só consegue memorizar de 5 a 9 elementos na tela? Então, diminuir a complexidade visual de um design é importante. Aí a gente exibe apenas as informações relevantes de um determinado contexto. Por exemplo, a tela bloqueada do iOS tirou a obviedade do slide do unlock para o minimalismo. O usuário não recebe nenhuma informação do que deve ser feito para o desbloqueio. Então, quando você encosta na tela, aparece uma mensagem pequenininha na parte de baixo, exatamente onde estava antes aquele slide to unlock. E aí existe uma outra mensagem pedindo para você fazer o slide com o dedo. E aí a tela é desbloqueada. Já o affordance metafórico. Aí esse metafórico é aqui, ó, olha só. Você tem aqui uma lupinha, que é o terceiro elemento, que está representando uma lupa real, uma lupa de verdade. Você tem uma impressora que está representando uma impressora real. É um documento para imprimir. Você tem umas setinhas chegando numa nuvem, dizendo que você está fazendo um upload na nuvem. Então, isso é metáfora, certo? Desde as primeiras interfaces gráficas, sempre usamos referências do mundo real como metáforas de interfaces digitais. Ícones e símbolos são um grande exemplo disso.
carrinho de compra, envelope, telefone, vídeo, impressora, etc. Elas podem ajudar a comunicar ideias abstratas sem muitas instruções. E devemos ter em mente que algumas já se tornaram affordances padrão. Mas ao utilizá-las, certifique de que a sua audiência vai entender. Ou seja, quando você faz uma nuvem com uma seta chegando na nuvem, a pessoa que vai utilizar o software entende o que você está querendo dizer com aquela metáfora? Isso é importante. As metáforas têm que sempre estar relacionadas com o público que você está procurando atender. Agora vamos falar sobre microtexto. Essa parte é um pouco mais demorada, porque microtexto é uma coisa importante. E microtexto é diferente das microinterações, tá? Microinteração é alguma ação que o software faz para te alertar de alguma coisa. Microtexto é diferente. Então, houve uma época onde grande parte das interfaces digitais, majoritariamente sites, né, utilizavam grandes blocos de texto para comunicar mensagens aos usuários. Talvez uma herança das revistas, cartilhas ou manuais de instruções, onde parte-se do pressuposto que o usuário está disposto a ler texto em profundidade. Quando surgiram os dispositivos móveis, uma mudança de paradigma ocorreu, afetando não apenas a forma como os sistemas são desenhados, mas também a forma como os usuários se comportam ao interagirem com eles. Do ponto de vista do sistema, as interfaces extremamente pequenas, com espaço limitado para texto e um tipo de interação muito mais curta. A gente está falando aqui de celulares. Mas o que aconteceu nas interfaces de celulares acabaram refletindo nas interfaces de desktop também, em sites para desktop. Agora, do ponto de vista do usuário, o uso mais fragmentado de tecnologia no decorrer do dia. Em mais ou menos 150 vezes em média, você vai utilizar o celular. O hábito do multitarefa e um nível de concentração muito diminuído sobre o que está sendo feito. Por que o nível de concentração diminui? Porque antes você estava na frente do desktop, sentado numa cadeira, olhando para a tela. Agora você está caminhando na rua e você está olhando para a tela. Você está andando de ônibus e você está olhando para a tela. Você está dirigindo e está olhando para a tela e não devia fazer isso. Então, o nível de atenção diminuiu muito. Tendo isso em vista, é natural que as pessoas estejam muito menos dispostas a ler interfaces. Tá? O termo, então, microtexto ou microcopy, na prática é a arte de conseguir transmitir uma mensagem com pequenos fragmentos de texto, num espaço limitado, com concisão, clareza e personalidade. Pode ser o nome de um botão. Aquela informação que você coloca escrita em cima do botão é microtexto. Uma mensagem de erro é microtexto. Uma mensagem de sucesso. Uma linha de instrução exibida acima de um formulário, que é um microtexto de ajuda. Qualquer texto de interface vai ser microtexto. É possível observar o uso de microtexto sobre dois aspectos. O aspecto funcional é esse que descrevi no parágrafo anterior. Uma ação simples onde todos os estados são transmitidos com clareza ao usuário, sem erro, sem ruído, sem ambiguidade. Já o aspecto emocional é um pouco mais abstrato. O microtexto ajuda não apenas o usuário a entender o que está acontecendo no sistema, mas também a formar em sua cabeça a percepção que ele tem daquele produto ou daquela marca. Vou explicar melhor em detalhes a seguir. Além de explicar uma ação cadastrar, o microtexto pode ser usado para orientar o usuário na realização de uma tarefa. Sua senha deve conter no mínimo 6 caracteres. Isso é um microtexto. Ou dar feedback sobre uma ação que ele realizou. Sua conta foi criada com sucesso. Também é possível usar microtexto para antecipar necessidades, anseios ou preocupações que o usuário terá ao realizar determinada tarefa. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo do formulário de criação do Tumblr, onde tem um campo ali, o URL, e na frente já está escrito um microtexto avisando o seguinte: você vai poder mudar isso na hora que você quiser. Percebam que você está antecipando uma preocupação do usuário comum. Então ele está dizendo ali, não preocupa, você vai poder mudar isso na hora que você quiser. Dan Seifer aborda no livro Microcopy
e dá algumas dicas úteis na hora de escrever esse tipo de texto. Então vamos lá, são 5 dicas importantes. Primeira, evite nomes de ações muito vagos, como enviar. O que acontece depois que o usuário envia os dados do formulário? O texto de instrução é absolutamente necessário. Você não precisa adicionar um "por favor, faça login" acima de um formulário de login. Você está só poluindo aí, né? Quando o texto é muito longo e precisa ser truncado na interface, tenha certeza de que o usuário consegue ler o texto completo facilmente. Teste seus textos com usuários reais. Mostre uma interação com o microtexto para eles e peça para eles dizerem em voz alta o que acharam que acontecerá ao clicarem ou interagirem. E, finalmente, use linguagem humana e não de sistema. Olha que exemplo legal que tem aqui. Postado a 3 horas é muito mais fácil de entender do que postado em 4/3/2014 às 2h33. Um detalhe que acaba passando batido em muitos produtos por aí, tá? O microtexto representa também uma ótima oportunidade para expressar a personalidade da marca. A escolha certa das palavras transmite alguns dos valores da marca para seus usuários. Ou seja, nós estamos falando aqui de microtexto como ferramenta de marketing, microtexto como ferramenta de relacionamento com o cliente. A seguir, 3 dicas sobre o impacto dos microtextos na UX do ponto de vista emocional. Primeiro, comunique benefícios, não funcionalidades. Se você explica para as pessoas o porquê de você estar pedindo para elas fazerem algo, é muito mais provável que elas acatem. Funcionalidade é sobre o que o produto faz. Benefício é sobre o que ele permite você fazer. Então você deve comunicar sempre os benefícios e não funcionalidades. Fale a linguagem dos seus usuários, e é claro, para isso você tem que conhecer o seu público. As pessoas respondem bem às palavras, frases e tom de voz, dependendo da própria personalidade delas. E não porque você escolheu a palavra certa. É nessa hora que as personas são úteis. Elas te ajudam a se comunicar com usuários de uma forma natural e lógica para eles. Isso resulta em uma melhor experiência do usuário. Você não diz para uma criança: essa afirmação é ilógica e, portanto, inválida. Você diz: não é assim que funciona, deixa eu te explicar. E, finalmente, mantenha os textos curtos. Clientes costumam sempre pedir mais palavras em uma página, mas o texto sempre pode ser mais curto. Na maioria dos casos, os textos mais curtos geram melhores resultados. Acompanhar o desenvolvimento dos textos que serão exibidos na interface é simplesmente não só para garantir uma boa usabilidade, mas também para ter certeza que o texto e imagem estão trabalhando juntos para transmitir uma mensagem que esteja alinhada com a marca do produto mesmo, que você está tentando vender com o seu site. Observe que um campo de busca da Amazon, e aqui a gente tem uma telinha da Amazon aqui, o site da Amazon, ocupa bastante espaço no cabeçalho, essa faixa branca aqui em cima. E talvez não fosse necessário para o usuário ter tanto espaço para digitar. Sabe por que ela é grande desse jeito? Olha só. Existem estudos que dizem que o usuário se sentirá mais confortável para realizar uma busca se o campo for bastante espaçoso. Se o campo for pequeno, talvez ele se sinta mais inibido ou pelo menos desmotivado a digitar um termo extenso. Aqui a gente tem, logo abaixo, veja bons exemplos e maus exemplos de campos de busca. Elementos que ajudam a identificar o campo de busca: posição, canto superior direito do site, tamanho grande para ser confortável para o usuário, aplicar o conceito de affordance, ele precisa parecer um campo de busca, e o contraste cromático. Quanto mais simples, melhor. Lembrando que em alguns casos não é necessário deixar o campo de busca em evidência. Veja o que funciona e não funciona para as necessidades do negócio para o qual você está desenvolvendo o site. Tipografia. Esse é um assunto um pouco mais que eu vou entrar um pouquinho mais de profundidade. Mas o que a gente vai discutir aqui, principalmente, é a questão de letras sem serifa e letras com serifa. Para quem não sabe o que quer dizer letra sem serifa ou com serifa, é isso aqui que vocês estão vendo à direita, tá? O primeiro A é sem serifa, o segundo A é com serifa.
Observe que a letra da direita na base possui alguns ornamentos e recebem o nome de serifa. O grupo de fontes que costumamos trabalhar são as serifadas e as não serifadas. No exemplo, uma fonte usada foi a Arial, que é essa daqui, a primeira, e a outra Times New Roman, a segunda. E quando vamos usar uma ou outra? Antes existia uma regra em que materiais impressos usávamos fonte serifada e em conteúdo para mídias digitais, fontes não serifadas. Atualmente essa regra mudou um pouco, devido à boa resolução das telas que se aproximam de materiais impressos. Antes existia uma teoria de que as fontes não serifadas cansavam mais os olhos nos leitores, mas atualmente essa teoria já não é muito seguida. Uma opção é realizar teste de usabilidade para identificar qual é mais agradável para o usuário. Se tiver uma grande quantidade de texto, experimente usar uma fonte serifada. As serifadas formam uma linha entre as letras. Isto teoricamente agiliza a leitura, ou seja, ajuda o nosso cérebro. Por isso, inclusive, meios digitais como o Kindle, por exemplo, utilizam fontes padrões com serifa. Já com textos curtos, você pode usar fontes sem serifa. Mas isso não é uma regra. Em UX, não confie em soluções mágicas que devem ser usadas sempre. O ideal é você pesquisar o contexto do seu usuário e ver qual caso é melhor. Uma das primeiras diferenças entre os grupos, com e sem serifa, é a sensação que as fontes passam. Este é um fator interessante. Aqui a gente tem, à direita, em cima, o jornal The New York Times, que usa fonte serifada no seu logo e passa um ar bem tradicional. Não é apenas no logo. No restante do site, ele usa a fonte Times New Roman. Eles quiseram transportar a sensação que o leitor do jornal impresso tinha para o formato digital. Já o site Music.dot utiliza a fonte sem serifa. A proposta é passar uma imagem mais moderna e dinâmica. Observe que os textos são mais curtos também. Outra questão é a disposição do texto na tela. Quando o texto é muito longo, poderíamos adicionar subtítulos para dar uma quebrada nos grandes blocos de texto. Isto auxilia o leitor a escanear a informação. Outro recurso é priorizar as informações mais relevantes, colocando-as no início e ir afunilando para as informações menos importantes. Esta é a teoria da pirâmide invertida que vocês estão vendo nesse desenho. O que é mais importante vem em cima e a chance do usuário ler o que está em cima, que é mais importante, é maior. Embaixo é o que está menos importante. O objetivo é prender a atenção do usuário e oferecer a ele uma experiência boa com a leitura. E, finalmente, a diferença entre esses dois textos mostra a importância do espaçamento. No primeiro, as letras estão muito próximas. Esse texto aqui à esquerda, embaixo. No segundo, aumentamos o espaçamento entre as letras. Falando sobre CSS, nós temos a propriedade line height. O ideal é usar 120% o tamanho da fonte para o espaçamento. O que eu quero dizer com isso? Quando o tamanho da letra for 10 pixels, use o espaçamento de 12 pixels. E aí você vai ter um espaçamento perfeito para a leitura. Professor, a barra de tarefas na lateral realmente melhor? Bom, eu considero legal a barra de tarefas ao lado. Porque você joga o mouse para o lado e o mouse prende lá. Mas a barra de tarefas embaixo também tem o mesmo efeito, né? Nossa, que legal, não sabia disso. Os primeiros sites, lembro de uma matéria do Jornal Nacional com eles falando: e o Brasil já consta com 20 websites na grande rede de computadores mundial. Caramba! Aí eu lembro do Netscape, quando saiu, né? Quando começou os sites e tudo, era só texto. A maioria, quando tinha uma fotinha, era pouca coisa. E o tanto que evoluiu, né, de lá até aqui. Na verdade, o que acontece é que as fotos elas iam sendo construídas na tela aos pouquinhos, de tão lento que era a internet naquela época. Então era difícil você colocar foto, dependendo da resolução da foto. Ela demorava alguns minutos, você via ela construindo na tela. Muito bem. Achei interessante, Marcos, esse negócio da busca.
né, a gente quando estuda assim, que a gente vê o tanto que esses detalhes é importante, a gente nem pensa nisso. Tem um site, eu estou tentando lembrar, que eu não lembrei. O que irrita, né, o usuário, por exemplo, é você não achar o lugar de você fazer uma busca. Claro. Lembrei. Jornal da Manhã. Entra no Jornal da Manhã depois e tenta fazer uma busca. É uma lupa mínima, quase do tamanho de um alfinete. Você custa achar. Né? Se tivesse feito um campo desse aí mais explícito, né? O tanto que fica melhor e mais confortável para o usuário. Isso aí, como você diz, é um monte de dica boa para quando a gente for fazer. E na semana que vem a gente vai estudar sobre acessibilidade. E aí, na questão da acessibilidade, a gente vai discutir tamanho de elementos nos sites, tá? A gente vai continuar discutindo sobre essa questão de design na semana que vem. Agora, por que eu estou passando isso tudo para vocês? Porque conhecimento a respeito de toda essa jornada que eu passei aqui para vocês é a diferença que vai fazer entre vocês serem um profissional de desenvolvimento e alguém amador, alguém que não tem um conhecimento teórico importante para você fazer um trabalho bem feito, entendeu? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que é falar sobre as leis de Nielsen. O termo usabilidade é bastante abrangente, mas possui algumas regras para que possamos definir melhor o seu uso. Jacob Nielsen é considerado o pai da usabilidade, por ter começado na década de 90 a se especializar em levantar dados de seus clientes e propor melhorias para os produtos. E aí ele formulou as 10 heurísticas de Nielsen. Nós vamos passar por cada uma delas agora. Primeira, visibilidade de qual estado estamos no sistema. É responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo em real time para o usuário, ou seja, em tempo real. Isso significa que a interface deve ser projetada para mostrar a todo momento de onde o usuário veio, aonde ele está e para onde ele vai. Quando estamos assistindo uma playlist no YouTube, do lado direito fica bem claro, aqui ó, do lado direito, qual vídeo estamos assistindo, qual é o próximo, quais os vídeos já assistimos ou não. Então, a primeira heurística de Nielsen trata da visibilidade do estado do sistema a qualquer momento. A segunda heurística, correspondência entre o sistema e o mundo real. Em relação ao mundo real, podemos considerar sons, visual e o tom de escrita que o usuário utiliza para se comunicar. Implementamos bastante essa heurística quando utilizamos uma seta, ícones e utilizamos a cor vermelha para elementos negativos. Um software que utiliza essa heurística é o Photoshop, em sua barra de ferramentas. Perceba que a iconografia da barra de ferramentas pode ser sempre associada a um elemento na vida real. Então a gente tem aqui o conta-gotas, a lupa, a mãozinha, a gota, a borracha, o carimbo, a caneta, o pincel. Então é tudo relacionado com o elemento na vida real. E isso é um bom uso da heurística 2 de Nielsen. A heurística 3 fala sobre a liberdade de controle fácil para o usuário. O usuário terá a liberdade de fazer o que quiser dentro do sistema, com exceção das regras que vão contra o negócio ou interferem em outra funcionalidade. Por exemplo, quando criamos um tweet, podemos deletá-lo se quisermos, mas não dá para editar o tweet. Imagine se você retuita algo e depois o usuário que fez o tweet muda o texto para uma coisa que você não concorda. Então é por isso que a gente nunca pode alterar um tweet. Você pode deletar e fazer de novo, mas você não pode alterar um tweet. Isso é regra de negócio. Consistência e padrões. É importante manter a consistência e padrão visual. Texto, cor, desenho do elemento, som, etc. Essas características diminuem o tempo de aprendizagem necessário para operar um software, dispensando reaprender tudo a cada nova tela. Por exemplo, no Moodle, quando vamos responder um post, o botão para enviar a resposta sempre é da mesma cor, tamanho e texto. Independente do lugar que você estiver no Moodle, os botões vão ser sempre com a mesma aparência. Heurística número 5, prevenções de erro.
Não é uma boa ideia deixar o usuário errar se podemos explicar previamente o motivo do erro. Melhor do que isso, tente criar uma interface que permita ao usuário não errar. A busca do Google faz isso de uma forma muito inteligente. No momento em que começamos a escrever nossa busca, ele já entrega algumas sugestões. Mas se escrevermos a busca com uma ortografia errada, como está sendo feito nessa janelinha de baixo aqui, ele realiza a busca e pergunta se estamos procurando outra informação com a ortografia correta, que é isso daqui, exibindo resultados para User Experience com C. Sexta heurística, consistência e padrões. O usuário não tem a obrigação de decorar qual foi o caminho que ele fez para chegar até a página. Por exemplo, quando navegamos pelo Moodle, temos sempre o caminho que fizemos para chegar até um certo ponto. Esse elemento se chama breadcrumb. Então, quando você está dentro do Moodle, sempre aparece essa barra aqui, ó. Meus cursos, cursos superiores, ADS, segundo semestre de 2020, quinto período, o nome da disciplina, janeiro. Isso daqui é o breadcrumb que vem dentro do Moodle, que nos guia para a gente saber por onde a gente está navegando. E ele não só nos oferece a informação útil, mas ele também é funcional. Você pode voltar pelo caminho que você estava, clicando nos links do breadcrumb. Sétima heurística, a flexibilidade e eficiência do uso. É importante projetar uma boa experiência com o seu sistema, desde o usuário mais leigo até o mais avançado. Podemos exemplificar este princípio usando o Trello, que é um software de Kanban de tarefas online. Quando estamos com o foco em um cartão, podemos utilizar o mouse para navegar em outros cartões, ação facilmente entendida por um usuário como conhecimento básico. Podemos também utilizar as teclas direcionais, seta para cima e para baixo, mas isso já exigiria algum conhecimento intermediário do usuário, conhecimento por parte do usuário. Percebam, navegar com o mouse pelos cartões é intuitivo. Então, isso é uma forma básica de você trabalhar. Usar as teclas para cima e para baixo, que já é um pouco menos intuitivo. O usuário tem que ter um conhecimento um pouco melhor. Agora, nós podemos também utilizar as letras J e K. Essas teclas são utilizadas no Vim, que é um VIM, que é um editor de texto utilizado por desenvolvedores que podemos considerar usuários avançados. Então, observe, o J e o K estão aqui porque alguns desenvolvedores utilizam o Trello e os desenvolvedores estão acostumados a utilizar as teclas J e M, ou seja, são usuários avançados. Então, o software ou o site, ele tem que fazer um estudo para que ele seja flexível em relação ao uso e ele atenda tanto usuários básicos, como intermediários, como avançados. É essa que é a heurística 7 de Nielsen. Heurística 8. Estética e design minimalista. Toda informação extra que deixamos para o usuário pode se tornar mais uma dúvida, ou seja, deixe o seu layout e o conteúdo mais simples e direto possível. Um app que ilustra esta heurística é o Nubank. Para gerar um boleto de pagamento da sua fatura, só são necessárias 2 telas, e elas são bem simples e realmente objetivas. A primeira tela mostra os boletos possíveis, você seleciona e clica em gerar boleto, pronto, gerou o boleto na segunda tela. É só isso. Isso é design minimalista. Heurística 9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se dos erros. As mensagens de erro têm que ser claras e próximas do conteúdo ou ação que causou o erro. O formulário de cadastro do Spotify, caso você não preencha os dados necessários, fica bem claro quais campos estão faltando com uma mensagem clara e objetiva. Está escrito aqui, ó, por favor, escolha um nome de usuário. Por favor, escolha uma senha. Por favor, insira seu e-mail. Então, as mensagens são claras e objetivas sobre o que está faltando e o que a pessoa errou. Tá? E a 10ª e última,
ajuda e documentação. Melhor seria não precisar dessa heurística. Implementar documentação em sistema de ajuda sempre é chato. E muitos usuários têm o costume de ignorar. Quem aí já comprou alguma coisa e sentou para ler o manual? Isso é a mesma coisa que o usuário faz com o site que você construiu. Ele nunca vai querer ler o manual. Mas se for realmente necessário, deixe a documentação próxima do usuário e do elemento ou ação que tenha necessidade de uma explicação mais detalhada. Por exemplo, nos formulários de pagamento sempre tem um campo para preencher o código de segurança do cartão. Como isso não é algo muito óbvio, tem uma imagem próxima ao campo mostrando onde fica o código de segurança do cartão. Olha aqui, ó. O campo do código de segurança está aqui. Do ladinho tem uma imagem com o cartão mostrando onde é que está o código de segurança. E essas são as 10 heurísticas de Nielsen. É assim que a gente transforma vocês em profissionais da área, mostrando o tanto de detalhe que tem por trás daquilo que vocês consideram simples, né? É isso aí. A sexta, eu até pus aí, é como se fossem pastas. A sexta heurística, quando você tem esses padrões, tá falando lá do Moodle, é como se fosse pasta do Windows Explorer. Você vai abrindo as pastinhas, né? E vai ficar o link lá e você vai voltando se quiser. Exato, é isso mesmo, os breadcrumbs, né? Muito bem. Beleza, agora nós vamos passar para a terceira parte da nossa aula. Nós vamos falar agora as últimas 3 ferramentas de UX que eu quero que vocês conheçam. A primeira delas é chamada de Crazy Eights. Por que Crazy Eights? 8 Steps ou Crazy Eights é uma técnica adaptada do Game Storming, que se chama 685. Essa técnica ganhou fama através do Design Sprint, que é um processo criado pelo Google para responder questões críticas de negócios através de design, prototipagem e teste das ideias. Pois nele os 8 passos foi adotado como parte importante do processo de materializar ideias sobre um produto no papel. A ideia dos 8 Steps é ajudar o time a sair de sua zona de conforto e das ideias mais óbvias. Naturalmente, temos uma forte tendência a ficar com as primeiras ideias que temos, ao invés de tomar um tempo para explorar abordagens complementares. Essa técnica é projetada justamente para combater esse padrão, pois ajuda o time a gerar muitas ideias, sem se preocupar com os detalhes ou implementação de qualquer ideia em particular. Além disso, essa técnica também funciona como um bom exercício de aquecimento, para levar o time envolvido a pensar visualmente e tomar consciência do poder do pensamento visual para representar informações. Embora você vai estar gerando ideias, não pense nisso como brainstorming. Pelo menos não é do tipo que todo mundo está conversando e interagindo. Em vez disso, em um primeiro momento, todos da equipe estarão trabalhando silenciosamente e individualmente, muitas vezes em torno da mesma mesa. Basicamente, cada indivíduo do time é convidado a esboçar 8 ideias em 5 minutos. Ou seja, 40 segundos por esboço, que é um pouco crazy. Quer dizer, é por isso que é chamado de Crazy Eights. Porque você tem 8 ideias em 5 minutos, então é aquela correria. E cada um vai fazer individualmente, sem mostrar para os outros. Mas, ao mesmo tempo, é uma ótima maneira de obrigar você a desligar a autoedição e apenas colocar suas ideias no papel. Então, você para de refletir sobre, será que essa ideia é boa? Será que ela não é? Será que ela é adequada? Será que ela é executável? Não, você vai só colocando as ideias no papel. Bom, e para você pôr essas ideias no papel, a gente está falando de papel mesmo. Olha aqui. O Crazy Eights, ele faz o seguinte. Você pega... Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui. Um rascunho. Eu certamente vou me arrepender disso, mas é o seguinte. Tá vendo essa figura que está aí na tela? Você vai pegar uma folha de papel e vai dobrar em 2. Você tem agora 2 folhas de papel. Você vai dobrar de novo em 2. Você tem agora 4 folhas. Você vai dobrar de novo em 2 e pronto, você tem agora 8 pedaços. Você dividiu a folha em 8 pedaços. O melhor, está dizendo aí,
Distribua uma folha A3. A folha A3 é o dobro da A4, tá? Eu estou usando uma folha A4 e aí vai ficar muito pequenininho para desenhar, mas ó, você dobra a folha em 8 pedaços. Essa é a ideia. E você distribui caneta para todos os participantes. Faça com que todos dobrem a folha de papel 3 vezes, de modo que todos tenham uma folha dividida em 8 pedaços. Peça à equipe que desdobre o papel e observe a grade com 8 retângulos. Dê 5 minutos no total para desenhar 8 interações-chave do software que será desenvolvido, o que dá uma média de 40 segundos para cada quadro. Ao longo do exercício, continue a lembrar as pessoas do tempo e se certificar de que está claro o que elas devem esboçar. Repita conforme necessário. Uma vez finalizado, convide cada participante para compartilhar seus esboços favoritos, obter feedback do seu time e definirem quais interações são fundamentais para o seu produto, site, ideia funcionar. Agora que você teve tempo para pensar e colocar no papel as ideias mais óbvias, terá que fazer novamente o mesmo exercício. A ideia é que você refaça o Crazy Eights, mas dessa vez podendo usar mais tempo que quiser, como 10, 15 minutos. Essa é uma forma de fugir das ideias mais óbvias. As óbvias, elas apareceram lá no primeiro. Agora você vai espremer a laranja mesmo, até sair as ideias inovadoras, a criatividade. Como será feita a escolha das telas que serão levadas para o protótipo do seu aplicativo? O melhor será fazer uma votação com as pessoas do time. Porém, existem casos em que algumas delas são mais comunicativas e podem ter maior poder de convencimento. Por isso, é utilizada a técnica do Zen Voting, que eu vou explicar ainda hoje para vocês, tá? Vou apresentar logo a seguir. A próxima ferramenta que eu quero que vocês conheçam é o Marvel Prototype. Existem diversas ferramentas de prototipação no mercado, mas vamos apresentar uma muito boa e que permite sua utilização de forma gratuita. Apesar de permitir apenas um projeto, o Marvel. Para você poder utilizar mais de um projeto dentro do Marvel, basta criar outros e-mails. Você vai ter que utilizar um e-mail para entrar em cada projeto. A forma gratuita, ela só deixa você fazer um projeto. Para você trabalhar com 2, 3 projetos, você tem que pagar. Então é melhor você ir criando e-mails diferentes para poder utilizar o aplicativo. marvelapp.com é o endereço e ela tem essa cara que vocês estão vendo aí. Bom, o que essa tela tem? O que esse software faz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui e mostrar para vocês a tela de prototipação, tá? Do Marvel. Estou agora mostrando para você o Marvel na minha conta. E aqui é a tela dos projetos, ok? Você tem aqui uma caixa onde está o projeto da oficina de Fuscas do Marcão. Deixa eu fechar isso aqui. A oficina de Fuscas do Marcão é um projeto que eu pretendo desenvolver ao longo das próximas semanas. Quando eu passo o mouse em cima do projeto, olha só que interessante. Eu tenho uma caixa branca à esquerda que permite copiar, arquivar ou deletar o objeto. Então, é um botão de edição. A caixa preta à direita executa o protótipo. A gente vai fazer a execução dele lá na frente. Se eu clicar no View, eu vou ver o projeto. Eu vou entrar dentro do projeto. Então, eu clico no View, pronto. Apareceu agora todas as telas do meu protótipo. O meu projeto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas. Na verdade, o que acontece é que Home 1, Home 3 é uma tela só. O que acontece é que eu não tenho como simular aqui no Marvel a rolagem de tela. É porque essa tela ela é comprida. Então eu fiz através dessa forma aqui. Observe que eu também tenho, quando eu passo em cima da tela, aparecem as mesmas opções. Ó. Eu posso clicar no botão branco e esse botão branco vai permitir eu deletar, duplicar a tela e etc. Eu posso clicar no botão Play e aí eu executo o protótipo. Eu posso clicar no Prototype para entrar na prototipação propriamente dita.
Embaixo eu ainda tenho handoff, editar o design e fazer download da tela, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer primeiro. Vamos entrar então. Aliás, deixa eu ver aqui. Vamos entrar no hands-off. Marco. Não. Oi, diga. Deixa eu fazer uma pergunta, né, meio imbecil. Isso aí, ele é para prototipagem ou ele não é um lugar para fazer o site, né? Isso aí você só vai fazer uma parte. Não, isso daqui não é um ambiente de desenvolvimento de site, não é gerador de HTML, gerador de CSS, não é nada disso. É só para você mostrar como é que fica o site. Então, eu vou mostrar como é que está o protótipo. Eu vou clicar em Prototype aqui, tá? Pronto, entramos no modo de protótipo. Essa tela aqui, eu tirei um print screen do site já desenvolvido. Mas o ideal não é nem fazer isso aqui. O ideal é que eu tire uma foto, eu desenhe a tela, a caneta, tire uma foto e faça o upload dessa caneta para cá. Inclusive, eu vou, nas próximas versões dessa disciplina, eu vou fazer essa modificação. Eu só não fiz agora por falta de tempo. Agora, observe que aqui, entrando na função de protótipo, eu tenho acesso às telas todas. Essa é a primeira tela. E o que essa tela me traz? O que eu posso fazer com ela? Basicamente isso aqui, ó. Tá vendo essa área azul? Essa área azul é uma área clicável. Então, o que eu faço aqui é informar quais são as áreas clicáveis. Ó, se eu arrastar aqui, ó, eu clico, eu passo a ter esse Fusca como uma área clicável. Deixa eu deletar isso aqui. Talvez não esteja claro para vocês ainda, porque eu não dei o play no protótipo. Eu vou agora dar o play no protótipo, sabendo que aqui eu tenho um botão aqui e aqui também tem um botão, ó, aqui na parte de baixo. Aí eu vou dar play aqui, ó, nesse botão verde aqui. Play. Abrir uma outra aba que agora ele vai executar o protótipo. Ó, executou o protótipo. Passar o mouse em cima da área clicável, eu tenho aqui o Home, eu estou na tela Home. Se eu clicar em Produtos, ele mostra outra tela. Se eu clicar em Contatos, ele mostra outra tela. Se eu voltar para o Home, voltei para a tela inicial. Agora, essa tela ela pode rolar, ela é maior, tá? Tá vendo que tem até uma barra de rolagem aqui. Se eu descer aqui, ó, eu cliquei aqui uma área clicável também, eu vou rolar para baixo a tela. Ó, rolou. Tem um mapa, benefícios, tarará. Eu posso rolar ela mais para baixo ainda, rolei mais ainda. Tem um vídeo, tem um rodapé aqui. Agora, para voltar, rola a tela para cima, rola a tela para cima de novo. Rola mais um pouco, rola mais um pouco. Essa função de rolagem, como que eu estou simulando essa função de rolagem? É o seguinte, aqui, nessa tela de protótipo, se eu clicar aqui, ó, 2 vezes no botão azul que tem aqui, ó, ele abre essa tela para mim com 3 coisas que eu posso fazer. O primeiro é o Hotspot Destination. Eu vou dizer aqui o seguinte, quando clicar aqui, vai para qual janela? Entenderam? Então eu posso escolher para qual tela eu vou se eu clicar nesse botão. A seguinte opção é como vai ser a transição de tela. Então ele mostra aqui, ó, Fade, Push Left, Push Right, Slide Left, Slide Right, Slide Up, Slide Down, Pop, Flip, Flow e assim vai. E a terceira opção é, eu estou fazendo isso daqui com o hover, o azul, o verde aqui é o clique, quer dizer, essa área azul, ela é clicável, mas ela podia funcionar como hover, como swap left e outras opções, tá? Vou fechar isso daqui. Como é que fecha isso daqui? É só clicar em qualquer lugar, close, pronto. Então, agora, antes de chegar nesse momento em que eu construo o protótipo, eu tenho que ter todas as telas, tá certo? Deixa eu sair aqui do protótipo. Eu tenho que desenhar cada tela dessa.
Eu não desenhei cada tela. Na verdade, o que eu fiz foi fazer o upload da tela já pronta. Eu vou clicar em Edit Design aqui na tela de produtos, tá? Ó, cliquei. Acessei o editor da tela. Eu posso editar elementos e tudo mais. Pronto, veio. Observe que aqui eu tenho vários elementos prontos. Ó. Esse elemento é um elemento pronto. Eu posso aumentar, diminuir. Eu posso fazer o que eu quiser com ele aqui, ó, tá vendo? Aqui é o editor da janela, dessa tela de produtos. Foi para aqui que eu coloquei esse rodapé. Eu posso diminuir o tamanho do rodapé. Eu tenho o texto Lorem Y aqui, que ele cria automaticamente. E aqui eu tenho as opções, ó. Eu posso fazer um retângulo. Opa, criou um retângulo verde para mim aqui. Eu posso fazer uma bola. Olha a bola aqui. E aí eu posso mudar do lado de cá, ó, todas as opções, todas as propriedades da bola. Eu posso fazer uma caixa de texto, uma reta. Eu posso puxar, carregar uma imagem para cá, uma foto. O que é isso daqui mesmo? Elementos wireframing. São diversos elementos derivados lá do HTML, título 3, body test, botão small, paginação, botão de grupo, breadcrumbs, drop-down field. Então eu tenho diversos elementos aqui de HTML para montar o meu site. Eu tenho até calendário, gráfico, tabela, lista ordenada, lista desordenada, avatar, video player. Então eu tenho as diversas opções aqui. E aí finalmente tem uma última opção aqui, que é essa, que é não sei. É um search para você procurar outros elementos. Como é que eu saio desse negócio? Bom, então aqui é o editor da tela. Aí terminou de editar, close. Ele está salvando as alterações. Muito bem. Então observem. Primeiro eu desenho as telas todas. Depois eu entro no modo Prototype e faço a relação entre elas. Eu digo que ao clicar nessa parte da tela, eu vou para outra tela. Ao clicar naquela tela, eu vou para essa tela. Eu faço toda a navegação utilizando esse botão Prototype. E depois eu posso clicar em Play. Quando eu clico em Play, ele executa o protótipo. Aí, a minha tela sendo executada. Observe que eu tenho alguns elementos aqui que podem ser clicáveis. No caso desse daqui, eu tenho só os meus botões aqui em cima. Ó. Posso ir para contatos. Certo? Posso descer aqui, ó. Veja que toda vez que eu clico em algo que não é clicável, ele mostra onde é que estão os objetos clicáveis para mim. Então, ó, tem um objeto clicável aqui. Por quê? Eu quero descer mais um pouquinho na tela. Continua tendo... continua não. Aqui acabou o que eu tenho que fazer. Eu posso voltar para a parte anterior. Entenderam qual que é a funcionalidade, a ideia do Marvel Prototype? Ele é online, né? Você pode, inclusive, mandar convites. Olha que interessante. Você pode mandar convites para um grupo de e-mails enorme, convidando as pessoas para testar o seu protótipo. Olha só. E aí, sabe o que o Marvel Prototype vai fazer? Ele vai ficar monitorando toda a ação daquela pessoa que você convidou para dizer, olha, esse elemento aqui a pessoa não encontrou, não. Esse elemento aqui demorou tanto tempo. Essa tela, ela ficou lendo um tempão. Então, ele cronometra e registra toda a ação que o usuário fez no seu protótipo e monta uma massa de dados para você estudar, para você perceber que, olha, que estranho, nenhum dos meus usuários que eu convidei para testar o protótipo clicou nesse botão. Por que será? Olha que estranho, as pessoas demoraram muito tempo nessa tela, ou demoraram pouco tempo demais nessa tela, e assim por diante. Então, é para isso que serve o Marvel Prototype. Pronto, voltamos para cá. Então, observem que aqui eu tenho uma explicação até bem extensa sobre os botões de configuração de projeto, botão de editar a tela, botão de hands-off. Aqui ainda explica sobre como criar um teste de usuário.
Essa função, se não me engano, ela é paga. Você tem que pagar. Na versão gratuita você não testa o usuário. Fala sobre o botão de acesso ao protótipo e como executar o protótipo. Terminou. Então, terminei mostrando para vocês sobre ferramentas de prototipação. Existem muitas. O Marvel é só uma delas. Então, nós temos aqui o Proto.io, o Balsamic, a gente tem UX Spin, Canvas Flip, Adobe XD e InVision. Nós temos, então, vocês já têm 7 ferramentas de prototipação que vocês podem utilizar, tá? Agora vamos mudar de assunto para apresentar a última ferramenta, que é o ZenVoting. É muito rápido, é só essa telinha aqui. Uma ferramenta interessante para a tomada de decisão em equipe é o ZenVoting, que é uma forma de evitar o viés OPMBP, ou opinião da pessoa mais bem paga é a que vence. A ideia do ZenVoting é gerar uma votação mais tranquila e democrática para os participantes de uma sessão, de maneira a garantir que todos possam fornecer as suas ideias e opiniões. Você também pode interpretar o Zen pelo fato do voto ser silencioso, ou seja, a equipe vota silenciosamente nas opções, evitando a persuasão por algum integrante da equipe. Uma das maneiras mais clássicas de realizar um ZenVoting é estabelecer um número de votos para cada participante, de maneira a permitir que ele distribua livremente os seus votos em ideias que considera relevantes. Também podem ser oferecidos votos negativos, em número menor, ou seja, o usuário pode votar em algo que não gostou. Nesse exemplo que está aqui, as bolinhas verdes foram colocadas por pessoas que votaram naquelas ideias, naqueles post-its que estão na lousa. As bolinhas vermelhas são os votos contra, os votos negativos, tá? Uma abordagem simples, mas funcional, é oferecer 3 votos positivos e um voto negativo para cada participante. Fica bem interessante para observar os argumentos dados por cada um dos integrantes após o final da votação, caso estes estejam dispostos a falar. Perguntar para vocês se vocês gostaram do ZenVoting. O Jorcelino disse, tem outras 2 ferramentas bacanas de prototipação também, que são Figma e Just in Mind. Opa, eu não sabia dessas. Aliás, Figma eu já tinha ouvido falar. Just in Mind. Muito bem. Legal, Jorcelino, eu vou acrescentar na apostila. Agora, como nós já estamos a 15 minutos do final, dá para a gente conversar ainda um pouquinho. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre o ZenVoting? Sobre a parte da teoria de usabilidade? Muito bem, se vocês não têm nada a dizer, vou apresentar para vocês a tarefa de hoje. Senhor, boa noite. Pode tirar uma dúvida minha aqui? Pode falar. Eu entrei no IF segunda-feira, no caso, aí eu vi que você já tinha passado algumas atividades. Aí como que eu faço, no caso, agora? Ah, você é o segundo João. O primeiro João também entrou depois. E eu acho que a gente conversou na semana passada. Eu conversei semana passada com o outro João. O que eu combinei com ele? Nós fizemos o seguinte, você é o João Floriano. João, você vai fazer o seguinte. Você vai postar as atividades lá. São trabalhos que você faz no Word mesmo, coisa simples. Mas você vai registrar lá, para eu lembrar, porque assim, se você não disser lá, eu não vou lembrar. Mas você vai registrar no trabalho, entregue pelo aluno João Floriano, que entrou no dia 24, que chegou no dia 24. O que eu vou fazer? Eu não vou considerar o atraso na sua entrega, nos trabalhos que já aconteceram, tá bom? Não, tranquilo, professor, obrigado. De nada. Além disso, você tem esses livrinhos, essas apostilas que estão lá disponíveis no Moodle para você fazer download e ler, mas se você não gostar de ler, você pode assistir às aulas que estão todas lá, editadas e postadas, no Moodle também, tá? Não, tranquilo, obrigado. Falou! Como não podia deixar de ser, a nossa tarefa de hoje, no dia 24, é fazer o nosso protótipo.
Então, o aluno deverá construir um protótipo utilizando o software online Marvel. Será o protótipo do site que será desenvolvido nas aulas práticas. Este protótipo deverá ser construído conforme o livro 03 da disciplina. Ok? Lembrando, é claro, que o prazo de entrega é dia 30. Quem entrega depois do dia 30 não tem problema, mas perde um pontinho. Então, vocês vão pegar agora e desenhar o protótipo no papel. Eu prefiro que vocês façam no papel. Desenha no papel, tira a foto, faz upload daquelas imagens que você desenhou lá no Marvel e depois, com as telas todas lá no Marvel, você faz a ligação entre elas utilizando a ferramenta Prototype que está lá dentro. Perguntas sobre a tarefinha? Tem que fazer no papel e subir pro Marvel, ou pode fazer direto no Marvel? No papel, é o seguinte, eu sei que você já tem grande parte do seu trabalho pronto, então você pode tirar print screen da tela e fazer o upload desses print screens lá, tá? Mas tá. Quem não tem nada ainda, se quiser só desenhar a caneta mesmo ou a lápis, não tem problema, desenha no papel, tira a foto e faz upload dentro do Marvel. Isso é tranquilo, tá? Como que vocês vão mandar a tarefa? Tô aqui dentro do Marvel, ok? Então aqui as minhas telas todas. Eu vou dar play aqui, ó. Play. Aí ele abriu uma nova aba. Pronto, tô com o Marvel funcionando aqui. Tá aqui as minhas janelinhas, tá tudo aqui. E eu vou pegar e vou copiar esse endereço que está aqui em cima para o chat. Eu queria que vocês aí tentassem usar esse endereço para entrar no meu protótipo. Eu não sei se vai dar certo, tá? Funcionou, Daiane? Funcionou. Pronto. Então, como é que vocês vão me entregar o trabalho? Vocês vão postar esse endereço do protótipo de vocês funcionando para que eu possa entrar e avaliar o trabalho. Legal. Agora vocês têm acesso ao meu protótipo aí, ó. Senhor, em vez de fazer, mas no caderno eu posso fazer em página assim mesmo, HTML, e postar lá os prints? Pode também. Vejam que lá você tem um editor de páginas, você pode desenhar tudo do zero lá. Veja bem, vou voltar lá no Marvel, hein? Voltei aqui no Marvel. Bom, ó, vou criar uma tela nova. Caramba, esqueci como é o upload. Ô Marco. Diga. Pelo que eu entendi, acho que vai ficar até. Acho que é assim, né? Vai ficar até mais fácil também para quem não entendeu aí. Esse protótipo, igual eu vou tirar o print screen do meu site, ele vai ser, na hora que você mandar executar lá, der o play, ele vai ser, que eu passar o endereço, se alguém clicar, ele vai ser uma foto estática do que é o meu site. Porém, no lugar que seria o botão realmente no site para clicar no link, eu vou fazer uma máscarazinha por cima que vai ser esse link que vai para outra foto, não é? Isso. Agora eu quero mostrar para eles que tem uma outra opção. Olha aqui, ó. Se você criar um novo desenho com Marvel. Vejam, eu cliquei aqui, ó. Vou mostrar de novo, ó. Upload ou Create Design. Eu estou desenhando uma tela nova, hein? Todas as telas que eu fiz aqui, eu fiz dessa forma, ó. Criei aqui. Aí ele já pergunta: você vai fazer um upload de um PNG, de um JPEG, de um GIF, ou seja, de uma imagem. Por quê? Você pode ter tirado foto do seu protótipo. Ou você vai desenhar com o Marvel. Eu agora vou desenhar com o Marvel. Cliquei aqui no Select. Ele abriu o editor de páginas. Eu tenho a página em branco. Eu posso desenhar um botão aqui. Ó, vou botar o meu botão aqui embaixo. Vou botar aqui em cima o campo de texto, que é o meu cabeçalho. Vou botar aqui é o meu cabeçalho, tá? Que eu vou mudar de cor. E aqui é o meu botão. Aqui é uma foto que eu vou copiar. Olha, copiei a foto para o canto aqui. Beleza. Vou copiar um ícone. Vamos. Aí, eu vou colocar um ícone de
Aí, o ícone de aumentar vai ficar aqui. Tem muito ícone aqui, ó, tá vendo? O ícone da... Eu posso definir o tamanho dele. Observem, eu tenho um editor completo aqui para desenhar as telas dentro do Marvel. Eu estou sugerindo, se vocês acharem melhor, desenhar a caneta. Mas cá entre nós, se vocês desenharem as telas usando esse editorzinho aqui, eu acho que vai ficar mais bonito até, não vai não? Agora, se você desenhar no papel, tirar foto e trazer para cá, vocês vão usar essa opção aqui, ó. Eu vou clicar de novo, hein? Cliquei aqui, você vai usar essa opção aqui do lado, ó, upload do seu computador, ou seja, puxa uma imagem do seu computador com a tela já desenhada. Ou seja, ou você desenha no papel e tira a foto, ou você desenha direto no editorzinho do Marvel. Tanto faz. E eu tirei foto do meu site para trazer para cá. Só que eu acho que o melhor seria ter feito de outra maneira. O melhor seria eu desenhar. Ficou mais bem explicado qual que é a ideia do Marvel? Desenha as telinhas, depois entra no modo prototype e define quais as áreas clicáveis e, quando clica, para onde que vai. Ou seja, clicou na tela 1, vai para a tela 2. Clicou na tela 2, vai para a tela 5. Da 5 volta para 1, e assim por diante. E aí você tem um protótipo executável. Muito bem, beleza. Então vocês já sabem o que vocês vão postar lá para mim. Vocês vão postar o endereço do protótipo sendo executado. Aliás, eu tenho que botar essa informação na apostila, seria interessante ter ela também. Informando que o endereço do play do protótipo, ele pode ser distribuído para quem você queira apresentar o protótipo.